Um ótimo dia. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Evangelho segundo João, capítulo 14. Do verso 1 ao verso 6. Diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fora, eu vô-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei a vós e receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos orar? Pai Santo, nós pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações, ó Pai. Tua palavra foi lida, Tua palavra que é viva, que é eficaz, e em nome de Jesus, em nome do Seu Filho Jesus, que possamos sair daqui transformados por ela. Fala conosco, que Teu Santo Espírito, ó Pai, possa agir em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. A gente está iniciando aqui, nessa parte, capítulo 14, 15 e 16, são palavras de Jesus de encorajamento, de fortificação dos seus discípulos para o que viria a acontecer. O capítulo 17 é a oração, o período de oração que Jesus faz também, não somente pelos seus discípulos que estão ali, mas também por nós, por aqueles que estão longe, do aprisco, aqueles que viriam. E como eu falei aqui, o capítulo 14 é o início de palavras de encorajamento ao Senhor. Mas para isso a gente precisa saber dar uns passos atrás e entender por que Jesus está dando essas palavras de encorajamento. Lá no capítulo 12, Jesus entra em Jerusalém. A entrada triunfal em Jerusalém. Não sei se os irmãos conhecem, mas existe uma série você pode baixar no celular, chamado The Chosen, que fala sobre a história de Jesus. E ali tem cenas sobre a entrada triunfal de Jerusalém. E é muito interessante porque quando você vê essa história e lê essa história na Bíblia, o Evangelho de João não traz tantos detalhes, mas os outros evangelhos vão trazer mais detalhes sobre essa entrada. Você vai ver que não é somente uma entrada, não é somente algo que aconteceu, mas é uma festa, realmente uma festa ali quando Jesus entra em Jerusalém. Eles gritam, eles clamam, Hosana. Hosana significa o libertador chegou, a salvação chegou. E eles clamam isso, eles gritam isso, eles festejam isso. E algo interessante nessa entrada de Jesus em Jerusalém, que além dessa festa, ela inicia de uma maneira diferente, porque Jesus fala para os discípulos ir buscar o burrinho que ele iria sentar, que ele iria entrar na cidade, e ele diz tudo o que iria acontecer. Ele fala, vão perguntar isso, vai acontecer isso, e no final diz, o mestre está pedindo. Então não é uma entrada simples, é uma entrada daquele que é o Senhor de todas as coisas, do Deus presente na terra. E é uma festa, porque eles queriam, eles necessitavam desse Messias. E o povo reconhece que Jesus é esse Messias. E clama, o Salvador chegou.
Hosana, com suas folhas de palmeiras balançando. Isso acontece porque, dentre tantas e tantas promessas que o Senhor faz a Israel, e uma delas, ou uma das principais delas, é que o povo de Israel sempre haveria um rei, da linhagem de Davi. Só que ali, no momento que eles estão vivendo, não existe um rei da linhagem de Davi. Pelo contrário, quem está governando ali é o imperador César de Roma, um gentio, alguém que não somente é contrário a Deus, mas que se diz o próprio Deus. E o povo está clamando, está pedindo, e está falando: nós queremos que a nação de Israel seja restabelecida novamente do jeito que era. Porque a nação de Israel ali, ela era tolerada a adoração a Deus, por ser uma nação pequena. Então, César não se incomodava tanto com o povo de Israel. Ele tolerava a adoração a Deus e não a ele. E o povo de Israel clama: nós queremos o Messias, nós encontramos esse Messias. Porque no decorrer da história desse Messias, de Cristo Jesus, você vê ele multiplicando alimento para uma multidão de pessoas, e ele tendo em suas mãos 5 pães e 2 peixinhos. Isso não somente uma, mas 2 vezes. Nós vemos esse Messias curando um cego de nascença. Isso é importante frisar, que é cego de nascença, porque se você se tornou cego no decorrer da sua vida, significa que você tinha as conexões nervosas para você enxergar, só que no decorrer do tempo foi perdido. O cego de nascença, ele não nasceu com essas conexões, precisava ser construída, formada novamente. E Jesus cura esse homem, traz a visão a esse homem. Nós vemos coxos voltando a andar, nós vemos mortos ressuscitando, como Lázaro. Esse é o Messias. A salvação chegou. Esse é o Messias que tanto esperávamos. Mas o interessante é que esse Messias, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, no capítulo 13 de João, ele lava os pés dos seus discípulos. E isso é algo tão complicado para eles entenderem, porque o fato de você lavar os pés era considerado, algo feito pelo pior dos escravos. E Jesus lava os pés desses discípulos. Só que antes disso, Pedro, aquele que é o mais impossível, disse: não, mestre, os meus o senhor não vai lavar. Os meus não. Mas esse Messias, ele não veio para ser servido, mas para servir. E no meio desse lava-pés, depois de um momento de refeição, de ceia, um dos 12 se levanta e Jesus diz: vai, faça o que você tem que fazer. Os discípulos que estão ali não entendem, pensam que ele vai dar comida aos pobres, pensam que ele vai comprar alguma coisa. Eles não entendem, porque o fato de trair o Messias era algo inconcebível. Porque o povo de Israel esperava esse Messias. Todo mundo colocava a esperança nesse Messias, em Cristo Jesus. Não tinha como trair esse homem. Porque era o que todo mundo queria. Fazer a nação de Israel grande novamente. Ter o rei da linhagem de Davi. Então eles não entendem isso. Eles não entendem que esse Messias precisava ser morto, mas ele ressuscitaria ao 3º dia. Isso, quando você lê os outros evangelhos, lê Mateus, lê Marcos, principalmente,
você vai ver que o tempo todo Jesus está falando que ele, como Messias, deveria ser morto, mas ele ressuscitaria. Só que lá em Mateus capítulo 16, verso 23, por os discípulos não entenderem isso, e Pedro diz, não, aqui não, quando a gente estiver aqui, isso nunca vai acontecer. Jesus diz, arreda-te de mim, Satanás. Eles não entendem isso. Eles não entendem que era necessário que isso acontecesse. A morte e a ressurreição. Porque a esperança colocada em Cristo Jesus era muito grande. Era muito grande. Isso nós vemos lá em Atos, depois da morte e ressurreição de Cristo, quando antes de Jesus subir aos céus, nós vemos os discípulos perguntando para ele novamente, é agora que o tempo que o Senhor restaurará o povo de Israel? É neste momento? Eles não estão entendendo o que está acontecendo. Isso acontece porque em muitos momentos, quando nós colocamos a nossa esperança em Cristo Jesus, a vontade é que seja feita segundo a minha vontade, não segundo a vontade dele, de Deus, de Jesus Cristo. Porque a gente entende que nós sabemos o que é bom, nós sabemos o que é o correto. Isso é algo que foi passado para nós, e nós carregamos essa semente desde o Éden. Quando nós lemos a criação do Éden, e tudo o que aconteceu ali, os 6 dias, e toda vez Deus falando que tudo que Ele fez é bom, e no último dia Ele diz que é muito bom, nós lemos a história ali da serpente que diz para o homem e para a mulher, para Adão e para Eva, que se eles comerem do fruto que não deveriam comer, eles seriam conhecedores do bem e do mal. E não, ali não é somente o conhecedor do bem ou do que é bom, Deus, como Deus sabe, e do pecado, mas você, como diz um autor, o Carson, ele diz que é o conhecimento também do que você pode escolher do que é bom e do que é mal. Nós agimos como se nós soubéssemos o que é o bom e o mal. Isso acontece quando em nossa vida Deus fala para nós, olha, faça isso, isso vai dar certo, isso é bom, isso é correto. Mas o gene do pecado, de Gênesis 3, disse para nós, Deus, isso é bom para o Senhor. Eu sei o que é bom para a minha vida. Eu vou agir diferente. Eu vou agir dessa maneira. E nós pensamos assim. Pensamos que conhecemos o que é realmente o bom. E ao mesmo tempo, colocamos a nossa esperança em Jesus. E é isso que está acontecendo aqui no texto. Por isso que Jesus diz para os seus discípulos, não se turbe o vosso coração. Não deixe seu coração duvidoso do que viria a acontecer. Não deixe seu coração, como diz o texto de Tiago lido agora, dobre, com 2 pensamentos. Não coloque seu coração, não deixe seu coração ficar angustiado pelo que viria a acontecer. É isso que ele está falando para os seus discípulos. Não deixe que isso aconteça. Crede em Deus, crede também em mim. E aqui é interessante porque tem pelo menos 2 maneiras de interpretar essas expressões, crede em Deus e crede também em mim.
porque tanto no grego quanto no português, esses dois verbos, né, crede, esse verbo crede, ele pode ser traduzido tanto da maneira indicativa quanto da maneira imperativa. O que Jesus está falando aqui? Ele pode estar falando, olha, não se turbe o vosso coração, porque da mesma maneira que vocês creem em Deus, creem em mim também. Ou então ele pode estar falando, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, mas crede também em mim, como ordenança. Existem essas duas maneiras para se traduzir, tanto no grego quanto no português. O grego é a língua original, nos dá essa base, mas a essência aqui do que o texto está querendo dizer é o que o Evangelho de João passa para nós desde o início, desde o seu primeiro capítulo. Jesus e Deus são a mesma pessoa. Então, da mesma maneira que você crê em Deus, você tem que crer que Ele é o Messias. Seja de uma maneira indicativa, seja de uma maneira imperativa. Creia em Deus, creia em Jesus. É isso que Jesus está falando para os seus discípulos. E algo interessante, porque no verso 2, ele continua falando assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar o lugar. Quando a gente lê esse texto, a gente pensa que Jesus é um mestre de obras, né? Que Ele está lá no céu agora, construindo as mansões celestiais, para quando a gente morrer, chegar lá no céu, e está tudo pronto, e Jesus falou, olha, passei aqui o tempão que você está vivendo na terra, trabalhando, construindo, e está tudo pronto, só chegar aqui e entrar. A gente pensa nisso, a gente pensa, tem essa visão escatológica somente desse texto. Mas eu queria pensar de uma outra maneira. Na Bíblia, quando diz, na casa do Pai, na casa do meu Pai, o que os discípulos ou o povo judeu daquela época trazia isso em mente quando falava na casa do Pai? Se você ler com cuidado o próprio Evangelho de João, você vai ver que lá no capítulo 2, quando Jesus entra no templo, ele faz um azorrague de cordas e tira os cambistas, porque os cambistas estavam fazendo o quê? A casa do Pai como casa de comércio. Então, para o judeu, quando ele pensava, para os discípulos aqui, quando Jesus falava na casa do Pai, o que ele estava pensando? No templo. No templo. A casa do Pai é o templo. E nessa casa, no templo, há muitas moradas. Moradas, em outros textos, também tem a ideia de permanecer. Então, a ideia é lugar para se permanecer. Há muitas moradas, há muitas casas, há muitos lugares. Em inglês, aqui em outras traduções, falam quartos. Então, nessa casa do Pai, há muitos lugares. Isso é confirmado, eu coloco que é o segundo ou terceiro versículo mais conhecido da Bíblia. Nós temos João 3,16, nós temos Salmo 23, verso 1, e eu acho que esse daqui está entre os 3 versos que a gente sabe de cor. João 14,6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus está falando aqui? Eu e o Pai somos um. Ninguém vem ao Pai. Qual que era a característica principal do templo? Lugar de habitação de Deus, aonde Deus habita agora, em Cristo Jesus. E é isso que ele defende no restante do capítulo 14. Porque Filipe chega e fala, mostra-nos o Pai. E ele diz, há quanto tempo estou convosco e vocês não estão percebendo isso? Olha as obras que eu faço, olha o que eu tenho feito. O Pai é presente em Cristo Jesus.
Jesus é a casa do Pai. E por ele ser essa casa, nele, povos, nações encontram morada, lugares para se permanecer em Jesus Cristo. Por isso não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. A garantia que a esperança que eles estavam depositando em Jesus era correta, era certa, é o próprio Cristo, nada mais. É o próprio Cristo. Isso não vai acontecer da maneira, como disse, que a gente espera, ou da maneira que os discípulos esperam, mas é da maneira dele. Não é indo lá em Roma, fazendo uma revolução, tirando César do poder, mas é se entregando na cruz do Calvário, para ser morto, mas ser ressurreto. Isso, irmãos, é algo que nos ensina muito. No seminário a gente aprende a não contar muitas histórias pessoais no sermão, mas eu vou cometer essa gafe hoje. Quando o Davi nasceu, o sonho da Pamela era ter um segundo filho e ela queria ter um parto natural, parto normal. Era o sonho dela. E veio a Alice e estourou a bolsa, cerca de 3h30 da manhã, lá no Paraná. Ela falou, estourou a bolsa, vou ter meu parto normal. A gente dá banho, se arruma, vai, leva para o hospital, e a médica, era numa sexta-feira, a médica, eu acho que com alguma pressa de resolver alguma coisa, fala assim, eu não vou ficar aqui o tempo todo esperando nascer de forma normal, não, vamos fazer cesárea. E faz a cesárea. Mas ela sempre orou pedindo, eu queria ter um parto normal, eu queria ter um parto normal, queria ter um parto normal. E Deus deu esse parto normal, mas não da maneira que ela imaginava, mas do jeito que Deus queria. Veio a Esther, e os irmãos aqui lembram um pouco e participaram com a gente de como veio a Esther. Ela, para nascer no dia 27 de março de 2020, ela veio dia 10 de janeiro, 6 meses completos, nasceu com 1,90 kg, pequenininha. E veio normal. A Pamela passou mal, levei ela no pronto-socorro aqui na Vila Industrial, era 15 para meia-noite, 00:09, a Esté estava nascendo. Roxinha, mole, e quando eu vi a Esté, eu falei, eu acho que não sobreviveu. Porque mole, roxinha, sem chorar, tiveram que apressar ela ali, fazer massagens para ela respirar. E depois disso ela ficou 43 dias na UTI. 43 dias. E o hospital que Deus nos colocou ali, o Hospital da Vila, era muito bom, é muito bom. Sempre quando a gente está passando alguma necessidade, a gente traz as crianças para cá. Sabe que aqui vai funcionar. A Pamela dormia no hospital. Ela ficava lá. Chegou no momento que ela podia pegar a Esther e fazer o canguru, né? Mesmo pequena, cheia de entubada, ela podia pegar. Eu peguei Esther. Passamos momentos difíceis ali, porque todo dia que a gente chegava, a gente se perguntava, e aí, como é que foi a noite? Torcendo para que acontecesse nada diferente, mas que ela ficasse bem. A gente viu crianças, infelizmente, ali morrerem, a gente viu mães chorarem, pais, a gente acompanhou, oramos por elas, a gente viu crianças abandonadas ali, recém-nascidos abandonados, e só esperando papelada judicial para ir para uma casa de acolhimento, ou para serem adotadas. A gente viu muita coisa ali. Os 43 dias. E a gente se perguntou, Deus, por que isso?
Porque o sonho da Pâmela de ter o parto normal aconteceu assim, de uma maneira tão dolorida para os pais. Não era o que a gente queria, não era do jeito que a gente imaginava. A Esther recebeu alta um domingo de carnaval. Era 2 horas da tarde, o hospital, a gente estava em casa, estava almoçando. Eles ligam para a gente e falam assim: você que é o pai da Esther? Aí as pernas já bambeiam, né? Domingo, ligando, falando: você que é o pai da Esther? Falei: sou. Falei: então, pode vir buscar que ela está de alta. A gente pega ela, domingo de carnaval, 2 horas da tarde, uma alegria gigantesca. Na sexta-feira, começa o boom do Covid no Brasil. Sexta. O hospital que a gente podia ficar lá, dormir lá, que a Pâmela dormia noites lá, ficava o tempo todo lá, foi remanejado, foi criado um hospital de retaguarda, e agora os pais poderiam ficar, no máximo, 20 minutos com seus filhos na UTI. Dia 27 de março, seria a primeira onda do Covid no Brasil. Seria o período que a Esther deveria nascer. Mas Deus deu o parto normal e nos guardou deste momento tão complicado de nascer uma criança num período tão forte do Covid. Não é da maneira que a gente quer. Não era da maneira que a gente planejou. A gente não tirou foto da Pâmela grávida da Esther, não deu tempo. Mas é da maneira que Deus quer. E qual que é a nossa confiança diante disso? Porque o nosso maior problema não é o nascimento, não é um problema físico, não é a falta de emprego, não é nada disso. O maior problema que nós tivemos no mundo é o pecado, é a morte. E Jesus solucionou esse problema. Não da maneira que os discípulos queriam, de ir lá em Roma, destruir, estabelecer o Estado de Israel da maneira deles, mas através da sua morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Quais são os problemas, quais são as decisões, o que está às vezes tirando a sua noite de sono. Mas fique tranquilo, fique tranquilo. Pode não ser a sua maneira para se resolver, mas tenha certeza que a maneira que Jesus faz é a melhor. Por mais complicado que seja, por mais dúvidas no coração pode ter, mas não se turbe, confie, crede em Deus, crede também nele. Deus abençoe.